Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, professora de português. Hoje a gente retorna com mais uma aula falando sobre frase e oração em período. Então, para que a gente possa compreender o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades. Esses enunciados apresentam características estruturais próprias, são eles a frase e a oração em período. A frase. A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. As características das frases. Na escrita, possui uma pontuação específica no início e no final da frase. Já na fala, tem uma entoação característica. Afinal, a entoação que vai definir o contorno da expressividade. O que você vai querer transmitir vai ser através da entoação. Elas podem ser formadas por uma única ou por várias palavras. Pode ter ou não a presença de um verbo. E na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação, que dependendo do tipo de frase. Exemplos de frase: misericórdia, só uma única palavra. Socorro, como assim? Mas que absurdo, que situação, que tragédia, ai, cuidado, fogo, todos são frases. É interessante lembrar, vocês viram lá no 6º ano, a frase, ela precisa ter um propósito comunicativo, ok? E detalhe, precisa ter um sentido completo. Você precisa, por mais que sejam uma ou mais palavras, transmitir alguma informação. Os tipos de frases, vocês viram, as frases interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativos. Tudo isso você já estudou no 6º ano, não é necessário eu retomar, ok? Oração, que é o foco da nossa aula, oração em período. O que é uma oração? Oração é uma unidade sintática cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de verbo ou locução verbal. Em nenhum momento eu falei que a Em nenhum momento eu falei que a oração precisa ter um sentido, como na frase. Não. Na oração, o que é obrigatório ter um verbo ou uma locução verbal. Tanto que elas podem ou não ter sentido completo. Exemplos: não chore. O verbo, chore. As aulas da ETI Para são as melhores. Verbo, são. Nós sentimos muita saudade da escola. O verbo aqui, sentimos. Ninguém pode tirar nota baixa nas provas. Que eu tenho a locução verbal. Pode tirar. Agora, período. O período é uma unidade sintática construída por uma ou mais orações e possui sentido completo. Os períodos podem ser simples ou compostos. Então, a diferença de período e oração é o fato de possuírem um sentido completo. O período simples. Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo: a quarentena é uma prova de fé para muitas pessoas. Aqui eu só tenho o verbo é. Então, é um período simples. Já um período composto. Período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 ou mais verbos, ok? Então, no exemplo, a escola funcionará normalmente quando a quarentena acabar. Eu tenho o verbo funcionará e acabar dentro de um período. Então, como eu tenho 2 verbos, eu vou dizer que eu tenho um período composto, ok?
A diferença do período simples, visto que é constituído por um único verbo, e a oração é que o período simples, ele precisa obrigatoriamente ter um sentido completo. Já a oração, não. Então, para você resolver as questões que eu passei de oração em período, você vai focar no verbo, porque oração e período são baseados em verbos. Eles são os termos obrigatórios. Ok? Desejo a todos um excelente estudo e até a próxima.